Eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 12. E nós vamos ler de 1 a 8. João, capítulo 12, nós vamos ler de 1 a 8. Enquanto os irmãos estão procurando a palavra do Senhor, o texto na palavra de Deus, eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma experiência que nós passamos em 2002, portanto, há 16 anos passados, como aluno concluinte do Instituto Missionário Palavra da Vida. Eu precisava, junto com essa turma, com a minha turma, ter um estágio com os ribeirinhos ali no estado do Amazonas. Foi um privilégio conhecer o estado do Amazonas. E nós passamos 30 dias vivendo com os ribeirinhos, vivendo como os ribeirinhos. Foi uma experiência maravilhosa. E uma das comunidades que nós passamos foi a comunidade chamada Lago do Anta. Não me pergunte por que o nome é assim, né? Eu procurava uma anta, pelo menos, por lá, não encontrei nenhuma, né? Mas era Lago do Anta. Uma coisa muito interessante aconteceu, né, nesse estágio maravilhoso. Eu nunca vou esquecer desse estágio. Até porque também foi um momento muito difícil na minha vida, onde primeira vez na minha vida que eu deixei a Miriam sozinha por um mês, longe dela, longe dos nossos 2 filhos. E isso é muito difícil para nós, para quem é casado, não é? Enfim, mas precisamos confiar nos cuidados do Senhor. Era um estágio que eu precisava cumprir, é um estágio obrigatório até hoje para todos os alunos que vão cursar Teologia e Missões no IMPV ou no PV, como é mais conhecido. E a nossa tarefa era apresentar o Evangelho aos ribeirinhos do estado do Amazonas. E nós tínhamos 3 dias para isso. Então, em 3 dias, nós tínhamos que dar conta de passar realmente as boas novas àqueles ribeirinhos, na linguagem deles, claro, né? Nós tínhamos que esquecer um pouquinho da nossa linguagem técnica, teológica, para que eles entendessem melhor o plano de Deus de salvação para aquelas pessoas. E, irmãos, era maravilhoso quando eles, no 3º dia, entendiam que Deus tinha um propósito para eles. E no último dia, eu fiquei muito constrangido com o que eles fizeram. Eles não tinham cadeira para sentar, então nós sentamos no chão, tinha uma mesa um pouco alta, e nós descobrimos que o nosso almoço no 3º e último dia não seria o peixe, que nós comíamos peixe direto, almoço, jantar, peixe, não é? E tá bom, mas o último dia era um cardápio especial, era o único galo que eles tinham, irmãos, um único galo que eles tinham. E, irmãos, eu fiquei impressionado, como é isso, né? Eles mataram o único galo mais bonito, o garanhão, né? O reprodutor. Eu fiquei constrangido, eu perguntei para eles, por que vocês fizeram isso, né? Assim, eu não estava com peninha do galo, né? Eu estava só constrangido porque eles deveriam ter poupado esse animal para ficar com eles, para produzir o que eles precisavam. E eles falaram assim: olha, muito obrigado por esses 3 dias. Isso é uma maneira de nós agradecermos vocês por tudo que vocês fizeram por nós nesses 3 dias. Isto se chama gratidão. E isso me faz lembrar também, numa passagem, quando Jesus esteve em Betânia. Nós vamos perceber nessa passagem a gratidão por parte de algumas pessoas, mas também a ingratidão por parte de algumas pessoas. Eu quero convidar você, se encontrou o texto sagrado, a ficar em pé, se você puder. E nós vamos ler em João, no capítulo 12, de 1 a 8. Assim diz o Senhor, na versão da Bíblia que eu tenho em mãos. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia,
onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Para nós deve ser um hábito tanto agradecer quanto pedir, segundo Spurgeon. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor Deus, nós estamos aqui lendo a Tua palavra e nós entendemos, Pai, que nós precisamos da Tua ajuda, Senhor. Nós precisamos da Tua graça, nós precisamos da Tua misericórdia, meu Pai. Ó, meu Deus, em nome de Jesus, não nos deixe, Pai, ter um entendimento meramente intelectual. Não, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abra o nosso entendimento espiritual, meu Pai. Nos ajude, Senhor, permitir, ó Pai, que o Teu Santo Espírito trabalhe em nossos corações agora. Trabalhe em nossas mentes, portanto, tira, Senhor, toda a distração. E, por favor, Senhor, que nós saiamos daqui edificados pela Tua palavra, Senhor. E quem sabe, Pai, haverá salvação também na Tua casa, Senhor. Mas em tudo isso, nós queremos Te glorificar, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajude a entender as Tuas sagradas letras. E este é o nosso clamor, no nome de Jesus. Amém, Pai. Os irmãos podem sentar. Então, qual é a situação aqui, meus irmãos? Jesus estava nos últimos dias de sua vida aqui na terra. Então, ele com certeza foi convidado para um jantar de gratidão. E segundo João, segundo a ótica de João, ele diz que esse jantar aconteceu 6 dias antes da Páscoa, tá? Ele foi a Betânia. Agora, interessante que nós percebemos que a gratidão nesta casa não era apenas dessa lista que nós temos aí, e nós queremos mencionar a vida de cada um deles. Vamos comigo para Mateus, por favor, e você vai perceber que na ótica de Mateus, o evangelista, ele já vai citar mais uma pessoa naquele jantar de gratidão. Interessante isso. Mateus 26, verso 6. Já encontraram, irmãos? Quem encontrou? Amém, né? O que diz aí? Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso. Ora, observe os irmãos que ambos, tanto Mateus quanto João, eles estão descrevendo o mesmo fato. Mas, se você perceber, João, se você volta para o 12, olha como ele entra nessa situação. 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia. E ele não menciona Simão, mas Simão estava lá. Irmãos, é importante falar para vocês, especialmente nesse momento que a PIB do Pará está vivendo, graças a Deus, não é? Pela vida do nosso pastor Heiker, né? Um homem que conhece profundamente a palavra de Deus. É importante para nós, nesse momento, quando nós formos ler,
aqui os 4 evangelhos, nós termos algumas verdades na mente, para não fazer confusão e nem querer, nem se desviar, tá, irmãos? Por quê? Número 1, não existem 4 evangelhos, tá? Existe apenas um evangelho. Esse evangelho é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus, visto em 4 óticas diferentes. Ou seja, nós temos 4 evangelistas que vão escrever algo sobre o evangelho de Jesus, e cada um vai dar a sua ênfase. Faz sentido para você, meu irmão, isso? Tá? Às vezes você pode dizer: ah, pastor, isso é muito patético. Tá bom, pode ser patético, de verdade. Mas, irmãos, de verdade, pode não ser tão patético assim. Porque há alguns anos, eu me deparei aqui nesta igreja. Eu acho que eu ainda nem era membro desta igreja. Acho que eu estava começando a, frequentar a PIB, mas acho que ainda nem tinha interesse pela Miriam Leitão, minha esposa, Mas a gente já convivia por aqui, por este ambiente. E eu soube de um jovem muito inteligente, estudante de direito, que ele estava revoltado. Mas olha, ele estava com uma revolta tão grande, dizendo: a Bíblia se contradiz. A Bíblia se contradiz. Aí eu: poxa, mas como assim? Não, porque no Evangelho diz que era tal fato. Aí o outro Evangelho diz que era outro fato. Um Evangelho diz que eram 2 anjos que estavam lá da ressurreição de Jesus. Outro diz que eram 3 anjos. Eu acho que tem alguma coisa errada aí. Calma, muita calma nessa hora, irmão. Nós temos que entender que o Evangelho é um só, mas cada evangelista vai dar a ênfase que ele quer dar. E uma das provas aqui é essa. João não menciona Simão, mas na verdade, esse jantar é na casa de quem? De Simão. E olha, qual era para Mateus, ele fez questão de dizer que ele era o quê? Leproso. Era preciso falar que ele era leproso? Era preciso? Não era preciso. Mas o que era que estava por detrás dessa ênfase de Mateus? Mateus queria destacar que Jesus, ele não era como muitas vezes nós somos, preconceituosos. Nós discriminamos as pessoas por terem uma doença, por terem o aleijume, ou por terem uma orientação, como se diz hoje, sexual, ou por algum motivo. Então, a gente tem que entender quem é o evangelista que está trabalhando, qual é o público-alvo para quem ele está escrevendo. Então, a gente sabe que Mateus, por exemplo, ele era, antes de ter um encontro com Jesus, o que Mateus era? Alguém lembra aqui? Isso, muito bem. Em outras palavras, numa palavra mais curta, ele era o quê? Um publicano, não é? Altamente odiado pelos seus compatriotas, não é verdade? Os publicanos não eram bem vistos. E se vocês lembram de uma passagem que trata do pecado do irmão, inclusive muito bom por sinal, que a gente esquece muito disso, Mateus 18,15, não é? Se tu tens uma queixa contra o teu irmão, primeiro tu espalha para a igreja, Tu chama teus melhores amigos, tu nem sabe o que o pastor Oséias falou. Não acredito, Eu gosto muito desse texto, porque Mateus nos ensina, na verdade Jesus nos ensina, na instrumentalidade de Mateus, que não é assim que a gente resolve problema. Nem na igreja, em canto nenhum. Se tu tens uma queixa contra o teu irmão, para onde tu vais? Tu vais para os pés do Senhor. Tu vais orar, meu irmão. Senhor, me ajuda.
Como eu vou resolver essa situação? Pede forças e vai o quê? Lá com a pessoa que falhou com você. Se tu tens uma queixa com teu irmão, vá com ele. Entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, chama 2 ou 3 testemunhas, para que na presença deles tudo seja confirmado. Se ele não te ouvir, ou seja, se não houver restauração, qual é o próximo passo? Comunica à igreja. E se não quiser ouvir a igreja, considera-o como publicano. Olha só, por que eu tive que fazer esse retorno aí, não é? Porque o publicano não era bem visto. E Mateus era quem? Antes de ter o encontro verdadeiro com Jesus, ele era publicano. Então, para ele é muito importante colocar no escrito dele, não apenas que Jesus estava em Betânia, como João também fez, mas que ele estava na casa de um homem que era discriminado, como ele era discriminado. Ele estava na casa de Simão, o leproso. Estão percebendo, irmãos? Então, é muito importante que a gente entenda que existe apenas um evangelho, 4 evangelistas, e que no trabalho deles, no material deles, todos inspirados por Deus. Agora, que cada evangelista vai dar a sua ênfase. Uns dão ênfase mais em alguns elementos, outros em outros, e alguns nem dão a ênfase que o outro deu. Ok? Então, voltando para o nosso texto de João, a gente já sabe que ele estava na casa de Lázaro, de Simão, que era leproso. Irmãos, Simão estava grato a Deus, estava grato por uma cura milagrosa, porque a lepra, naquela época, era algo terrível, tinha que ser afastado da convivência. Por determinação da lei, um leproso, e aqui eu já puxo para quem? Para Lázaro também, que estava igualmente, leproso, tá? Mas Jesus ressuscitou Lázaro. Enfim, deixa eu voltar para Simão, a lepra. Todo mundo que tinha um aleijune, uma doença, eles eram considerados imundos, eles não podiam entrar na sinagoga. Hoje seria a igreja. Quer ver uma coisa? Vamos lá para João, aí mesmo no Evangelho, João, vamos voltar um pouquinho, no capítulo 5. No capítulo 5, tá? De João. Logo no início, nós vamos ver a cura de um paralítico, tá? Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos. Preste atenção nesta ênfase aqui, tá, meus irmãos? Enfermos em geral. Então, leprosos estavam aí também. Cegos, coxos, paralíticos, tá? Então, toda essa turma e essa multidão, alguém pode quantificar uma multidão? Quantas pessoas tem numa multidão? Círio de Nazaré, por exemplo, não é uma multidão? Quantas pessoas mais ou menos tem no Círio de Nazaré? 2 milhões de pessoas? Não. Olha, gente, eu não sou bom em matemática. Como? 1,5 milhão. 1 milhão, concordo com 1,5 milhão do Mauro? Vocês não estão legal hoje. Gente,
Eu estou me esforçando aqui. Me ajudem. Bora lá. Gente, três alternativas, tá? Quem acertar vai ser aprovado pela universidade. Ok? Alternativa A, 2 milhões de pessoas. Alternativa B, 1,5 milhão de pessoas. Alternativa C, 1 milhão. Pronto. Agora eu comecei a ver uma reação de vocês. Quantas pessoas mais ou menos? Vamos ver. 2 milhões? Deixa eu sentir vocês. Olha, né? 1,5 milhão. 1 milhão. 1 milhão ganhou. Pronto. Irmãos, então vamos colocar aqui. Olha só, gente. 1 milhão de pessoas querendo entrar na igreja. Vamos colocar a sinagoga como igreja hoje, né? Vamos trazer para o nosso tempo. Você já pensou o que é isso? 1 milhão de pessoas querendo cultuar a Deus. E eles eram impedidos, porque tinham uma enfermidade, eram paralíticos. E foi aí que Jesus se deparou com esse quadro. Então havia uma crendice de que um anjo descia, tinha um tanque com água, e esse anjo agitava essa água. E o primeiro enfermo, a primeira pessoa nessa multidão, pensa, gente, 1 milhão. O primeiro de 1 milhão que chegasse na água agitada, ela era curada. Gente, né? Era uma crendice que tinha lá. Nós não vamos entrar em detalhes porque não é nossa proposta de estudo hoje à noite. O que eu quero enfatizar aqui, Jesus percebeu alguém que não conseguia chegar no tanque, porque quando ele queria chegar, outro já tinha chegado. Jesus percebe você. Amém, irmãos? Você não é mais uma pessoa na multidão, meu irmão. Eu não sei quantas pessoas tem aqui. Eu sou muito ruim de matemática. Aliás, eu sou muito ruim em muitas coisas. Matemática é uma delas, entendeu? Quantas? Olha aí vocês, os matemáticos daqui do culto de hoje à noite. Mas quantas, Valmir? Olha, o meu chefe está dizendo 300, 400. Então, como ele é meu chefe, tá, da comunicação, eu vou acreditar nele. Desculpa, tá? Universitários, eu vou acreditar no meu chefe. 300 pessoas, né, chefe? 300. Aí você acha que você não é percebido. Talvez hoje você chegou num dia ruim, você teve um dia, talvez um dia ruim, não foi legal em casa, você teve uma discussão, não sei, mas uma verdade eu sei, Jesus te percebe no meio da multidão. Jesus olhou para aquele paralítico e chegou com ele e disse: o que tu queres que eu te faça? Quero ser curado. Quero ser curado. Jesus curou. Então, queridos, sabe quantos anos esse paralítico estava esperando por esta cura? 38 anos. Vamos ver. É isso mesmo, versículo 5. João 5,5, é isso? Estava ali um homem enfermo, havia quanto tempo? 38 anos. Agora vamos voltar lá para casa de quem? Do Simão, que era leproso. Possivelmente Simão era um dessas da multidão. Não estou afirmando, tá, irmãos? Isso é uma inferência, isso é uma conjectura, então, por favor, eu sou um pensamento, porque era uma multidão. Simão estava grato, porque uma verdade nós sabemos, ele foi curado por Jesus. A cura, em Jesus a cura, meu irmão, pode ser a doença mais terrível, a cura. Ele estava grato. Não sei quantos anos Simão estava esperando, mas ele foi curado. Aí, vamos agora mencionar uma outra pessoa, Lázaro, que estava morto e voltou a viver. Lázaro,
também grato a Deus. Já havia 4 dias na sepultura e Jesus o ressuscitou. Agora eu quero convidar vocês a irem comigo na contramão desses fatos. Irmãos, de verdade, pela Escritura já é suficiente a nossa resposta afirmativa, tá? Já é suficiente. Mas mesmo assim eu quero perguntar a vocês, por que eu digo isso? Porque eu não preciso ouvir vocês. Se a Bíblia diz, se a Bíblia afirma a verdade, eu vou crer na Bíblia. Por mais que você seja o intelectual do momento, não me interessa. Entre você e a Bíblia, eu fico com a Bíblia. Mas eu gosto de ouvir as pessoas também, mesmo que a última palavra seja do meu Deus. Quem crê que Jesus cura doenças aqui? Quem crê que Jesus, no caso de Lázaro, pode tirar uma pessoa que estava realmente uma força de expressão, descendo a cova, e Jesus trouxe aquela pessoa novamente? Quem crê nisso? Agora vamos na contramão disso, irmãos. E se Deus te der um não? Vamos combinar uma coisa aqui? É ou não é muito fácil agradecermos a Deus por uma oração respondida? É ou não é? Uma cura. Simão estava dando um banquete para Jesus. Lázaro foi convidado, porque também teve o benefício. Ah, como é bom agradecer ao Senhor, fazermos culto de gratidão a Deus por um benefício vindo desse Deus. Na contramão, e se Deus te der um não? E se Deus não quis curar a pessoa que você amava? E aí, meu irmão? Vamos ser gratos a Deus? Sim ou não? Irmãos, este é o desafio daqueles que têm a fé firmada na palavra do Senhor. Nós não podemos ter fé na fé. Não existe isso. A fé do cristão, ela precisa ser 100% aplicada na palavra de Deus. E se a Bíblia diz, em tudo dai graças, é porque eu preciso aprender a dar graças, mesmo no meio daquele problema que eu estou passando. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Eu preciso me agarrar com fé nessas palavras de Deus. Quando eu olhar para a cozinha da minha mãe e não vê-la mais ali, fazendo a comidinha que eu gostava tanto e ela sabia. Faz sentido isso para vocês? Nós precisamos entender que a palavra de Deus é fiel e verdadeira. E por maior que seja o problema que você está passando, você que está aqui esta noite, você que está nos acompanhando na internet, eu não sei, por mais que seja a dor que tu estejas enfrentando, não esqueça, querido, Deus é contigo. E isso faz toda a diferença. É claro que eu não estou aqui querendo propor a vocês serem masoquistas, não é? Obrigado, Deus, porque eu recebi esse diagnóstico, Senhor, horrível.
O médico disse que eu tenho 6 meses de vida, Senhor, muito obrigado. Eu não estou fazendo isso, irmãos. Eu não quero ignorar um pai, uma mãe que perde o seu filho. Isso para mim seria desumano, monstruoso. Não é cristão. Mas eu quero acreditar que a dor que eu estou passando, Deus tem um propósito. E se a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, a minha Bíblia está correta. Creia na palavra do Senhor. Seja grato a Deus em todas as circunstâncias. Porque na verdade, quando nós mais sofremos, é quando nós mais precisamos ser maduros na busca ao Senhor. Nós precisamos descobrir que as dores que nós passamos, os desertos que nós andamos, eles têm um propósito de Deus nas nossas vidas. Ou a Bíblia está errada. A palavra do Senhor diz que nem um passarinho cai sem a permissão do Senhor. Eu não quero dizer para os irmãos aqui, por favor, não me interpretem mal, tá? Que Deus, Ele tem prazer em te ver chorar. Não. Deus não nos criou de verdade, irmãos, para sofrer. O sofrimento foi uma opção nossa, sua e minha, em Adão. E nós precisamos entender isso. Pelo contrário, se há alguém a nosso favor, esse alguém se chama Deus, na pessoa de Jesus Cristo. O que eu quero dizer para os irmãos é que nós precisamos sempre, como Simão, como Lázaro, foram beneficiados com cura, com ressurreição. Se eles não fossem, eles precisavam, mesmo assim, ser gratos. Posso fazer uma pergunta para você? Quem é que está passando por uma dificuldade? De verdade, levante sua mão. De verdade. Você está, graças a Deus que muita gente não está passando por dificuldade. Amém. Glória a Deus. Mas você que está passando por uma dificuldade, você já parou para pensar que Deus está te permitindo passar isso? Para que você dependa mais do Senhor. Para que você entenda de uma vez por todas que Deus precisa ser glorificado em toda e qualquer circunstância. Ele quer te fazer um ouro puro. Quando mais o ouro experimenta as altas temperaturas, mais o ouro é purificado. Estou certo? Eu não sou especialista da área, mas o que eu ouvi, eu acho que está certo. Irmãos, o Filho de Deus é ouro para Deus. O Filho de Deus é ouro para o Senhor. Vamos aprender a ser gratos. Mas aqui também no texto sagrado, no versículo 2, tem uma irmã chamada Marta, que expressava sua gratidão, como? Servindo. Que bênção. Era uma mulher, eu não sei, mas eu acho que Marta tinha o dom da culinária, não é? Marta era uma pessoa muito esperta nesse sentido. Ela era muito inquieta. Eu acho que é aquela mulher que gosta de ver sua casa arrumada, né? Quantas irmãs gostam de ver sua casa arrumada aqui? Você gosta de verdade? Que bom, né, irmãs? Que tem casa que a gente entra assim, né? Mas muito bem, não é a sua, graças a Deus, tá? Mas Marta parecia que era essa mulher que gostava de cuidar da casa, gostava de fazer uma comida maravilhosa, como ontem eu comi maravilhosamente à noite. Eu não vou contar para vocês, senão vocês vão querer ir lá, entendeu?
Então, eu e Miriam, não foi Miriam? Puxa vida, ainda estou com gosto daquela comida na boca, entendeu? Mas enfim, irmãos, eu aprendo com Marta que nós somos gratos a Deus também e demonstramos isso através do nosso serviço. Às vezes nós não somos muito bons no discurso, entendeu? Eu não me acho muito bom no discurso, de verdade, irmão, tudo é graça do Senhor. Entendeu? Se você soubesse a luta que eu estou fazendo está aqui na frente, meu Deus, eu não queria estar aqui, Senhor, mas é para estar. Pastor Raik escalou, sim, Senhor, né? Vamos lá. Mas, irmãos, tem pessoas que demonstram o seu amor assim, trabalhando na obra, sem falar muito, e fazem muito bem para a glória de Deus. Gratidão. Alguém já leu aquele livro, As 5 Linguagens do Amor? Alguém já leu? Casados, principalmente, não é? É mais ou menos isso aqui. A linguagem de gratidão da Marta era a prestação de serviço. O quanto nós precisamos, né, irmãos, disso também na nossa igreja. Mas vamos avançar nessa lista de gratidão. Versículo 3. Então Maria, que era irmã de Marta, irmã de Lázaro, tomando uma libra de bálsamo. Uma libra, irmão, corresponde a mais ou menos a 327 gramas, tá? Isso é uma libra romana, 327 gramas aí, ok? Agora nós estamos na parte do cosmético. Atenção, vocês que são irmãos também, né? Eu gosto muito de perfume, gosto demais mesmo, tá? Então vamos lá. Então, nós estamos aqui agora com Maria, que pegou 327 gramas de um bálsamo de nardo puro, muito precioso. O que tornava aquele nardo muito precioso? Primeiro, era a dificuldade de encontrar essa essência, essa planta, porque esse bálsamo, esse nardo, ele vinha de uma planta, era tirado da raiz de uma planta nativa do Himalaia. Ficava nas montanhas, entre o Tibete e a Índia. Então, o transporte era difícil, o acesso era difícil e era raro. O aroma muito forte, era preciosíssimo. Para manter o aroma, ele tinha que ser colocado numa vasilha, vamos falar assim, né? No alabastro, que era um material muito precioso, também um mineral, para se manter a essência. Então, era uma coisa muito cara. Valor desse, vou chamar perfume, posso chamar perfume? Colônia. Me ajuda, irmãos, por favor, né? Essa colônia, eu tenho, irmão, de verdade. Eu tenho uma da minha preferência, caríssima. Às vezes eu fui até grosso com os meus filhos, de perdão, Davi, Jonathan, né? Sei lá, eu gosto desse. É um perfume que a gente não encontra facilmente. Eu só uso em ocasiões especiais, quando eu vou pregar, claro, né? A Miriam, puxa, está exalando, meu bem, eu quero que todo mundo sinta que esse perfume é bom mesmo, né? Eu amo esse perfume, irmãos, de verdade. E eu amo perfume. Eu descobri que hoje ele acabou, entendeu? Ele acabou. E esse perfume aqui, esse nardo que estava nesse vaso de alabastro, ele custava 300 dias de salário de um trabalhador. Avalia o preço disso aqui, muito caro. Então ele era muito precioso, por razão de onde ele vinha, o trabalho que dava, você está entendendo? E quanto custava? Custava 300 denários. É isso mesmo, 300 denários? Aqui não fala, né? Fala aqui, irmãos. Fala aqui? Não? Versículo 5, obrigado, olha o men aí, muito gostei. Porque não se vendeu este perfume por 300 denários, mas exatamente, já estou, né, na fala de Judas, valor caro. Será que tem algum valor, um perfume assim? Vocês que são acostumados a comprar esses perfumes caríssimos, né? Não é o que eu uso com certeza,
Entendeu? Será que tem algum perfume que vale 300? Irmão, 300 dias de trabalho, de um salário. Meu pai, que isso? Você tem coragem, irmão? Enfim, tá? Mas é o valor que tem isso aqui, tá? Como foi que Maria demonstrou a gratidão dela? Só relembrando, Simão demonstrou a gratidão dele, preparando o jantar, convidando Jesus para ir à sua casa. Estão comigo? Ok? Aí Simão, convidou Jesus para ir para a casa dele. Lázaro demonstrou a gratidão por seu Jesus, estando presente nesta reunião. A presença de Lázaro, isso era importante para Jesus e para Lázaro também. Era a maneira que Lázaro tinha de expressar sua gratidão. Marta expressava sua gratidão servindo as pessoas, que segundo os estudiosos, mais ou menos 15 pessoas estavam nesse jantar de gratidão, nessa koinonia, tá? E Maria chega lá, certo? Com um perfume raro, precioso, e o que ela faz? Ela quebra aquele frasco, e ela começa a derramar na cabeça de Jesus, tá? E vai chegar até onde? Aos pés. Vamos voltar lá para Mateus 26, rapidinho, tá, irmãos? Olha só, aquilo que nós falamos, como que o evangelista, ele dá ênfase em uma coisa. Aí vocês talvez ficaram assim, quando eu falei, na cabeça de Jesus. Aí talvez alguns de vocês não sei, ei, mas está falando dos pés de Jesus aqui. Como é que o pastor já chegou no pé, né? Está na cabeça, mas o texto fala do pé. Calma, bora lá para Mateus, que ele resolve nossa teima aí. 7, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre onde? A cabeça. Estando ele à mesa. São dados importantes, porque a mesa, nos tempos bíblicos, não são iguais à tua mesa e à minha mesa. Era igual à mesa que eu estava lá no Ribeirinho, naquela comunidade. Eles não tinham cadeiras, eles tinham uma posição apropriada para se aproximar da mesa. Então, a posição que Jesus estava sentada proporcionou isso. Começou pela cabeça, tanto é que o texto em João diz, ele usa o termo que Maria ungiu Jesus. Percebe isso? E esse óleo, esse perfume precioso, atingiu até os seus pés. Era a posição como eles faziam as suas refeições nos tempos bíblicos. E maravilha, não é? O que estava por trás dessa atitude de Maria? O que estava por trás? Eu não entendi. O que estava por trás? Gratidão. Ela estava se lixando, se custava 300, né? Sabe, ela não queria saber se era 2 anos de trabalho, sabe? Não queria saber. O valor dela não estava naquele perfume caro e raro, não. Ela queria saber de adorar Jesus, com que ela podia, e ela pôde adorar Jesus através dessa atitude. Mas tem muito mais elementos envolvidos aí. Interessante que João, ele diz que Maria ungiu Jesus, porque Salmo 23, vamos ler o Salmo 23? Quem sabe de cor? Me ajuda, porque a gente nem lê todo. Irmã, a senhora sabe o Salmo 23? Bênção, eu amo essa irmã, né? Eu tenho uns amiguinhos assim para as irmãs de mais idade, né? Miriam sabe disso. Na igreja que eu trabalhei antes de vir para a PIB, eram as minhas gatonas, né? Então a senhora entra para a listagem das minhas gatonas também. Irmã, fale o Salmo 23, mesmo que o povo não ouça, fale o Salmo 23 para nós. Vamos
ajudar a irmã, que ela está emocionada, muitas emoções. Volta, irmã, que a gente vai com a senhora. Vamos lá. O Senhor... Amém para vocês também, tá? Vocês são ótimos. Lá no final, o salmista Davi, ele está descrevendo um ritual de unção, não é isso? Ele está participando de uma unção. O valor da unção nos tempos bíblicos, especialmente você vê isso no Velho Testamento. A unção significava, acima de qualquer coisa, que aquela pessoa tinha a aprovação de Deus para liderar um contingente. Geralmente a unção, quem era ungido era um rei, era um juiz, entendeu? Era uma liderança, porque o óleo da unção representava o Espírito Santo, simbolizando que Deus estava com aquela pessoa. Neste caso aqui, então Maria está dizendo para todos publicamente que Jesus era o rei dela, que Maria reconhecia em Jesus um líder, uma autoridade para a vida dela. Ele é o meu rei, porque só os reis, aliás, os reis também eram ungidos no Velho Testamento. E muito mais do que isso, Jesus era o Messias, ungido do Senhor, aquele que cumpriu a promessa de Gênesis 3,15. Maria está publicamente demonstrando que ela reconhecia em Cristo o Senhor da vida dela. Quando ela lavou lá os pés de Jesus e enxugou, ela estava naquele momento se assemelhando à escrava, porque esse ofício era do escravo, era obrigação do doulos, tá? Era obrigação deste escravo da mais baixa categoria. Se você chegasse na minha casa e eu fosse judeu, o meu doulos, ele chegava e ia lavar os seus pés. Maria, nesse momento, reconheceu que valia a pena olhar para Jesus como Senhor da sua vida. Ela era escrava de Jesus. Você é escravo de quem, meu irmão? Você é escravo de quê? Desse mundo decaído, de um vício nojento que te afasta de Deus, de uma amizade que não te leva a canto nenhum. Quem tem sido o teu Senhor? Para Maria, o prazer dela era agradecer a única pessoa que vale a pena ser adorada, ser reverenciada, ser respeitada. Jesus era o rei, era o Senhor, era o dono da vida de Maria. Quem é o seu dono? Suas paixões? Peça graça e misericórdia para o Senhor. Se você é um irmão dirigido pelos seus sentimentos, suas paixões, seus egoísmos, peça para o Senhor quebrar isso, porque Ele tem poder. Ele faz isso, irmãos. Ele faz isso. Então nós percebemos aqui gratidão. Gratidão em Simão, gratidão em Lázaro, gratidão em quem mais? Marta, gratidão em Maria. Mas nós temos a quinta pessoa que também está neste jantar de gratidão, nesta koinonia, nesta comunhão. Versículo 4, quem é? Judas. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos,
o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? O que Judas fez aqui? Ele foi ingrato. Ele foi ingrato. Ele demonstrou essa gratidão. Aqui, com essa pergunta dele, que não tem nada a ver com uma motivação correta, ele está faltando o respeito com Jesus. Concorda comigo? Ele está desrespeitando Jesus, falando que Jesus não merece isso, e faltando também com essa mulher. Ele não está sendo carinhoso com essa mulher, ele está ofendendo, está devendo carinho, porque ela fez um gesto, ele está reprovando. Quem é ele para reprovar a atitude de Maria? E aí, eu pergunto para vocês, será que essa era a motivação de verdade de Judas, irmãos? Ele estava preocupado com os pobres? Vamos ver o próximo versículo, se ele estava realmente preocupado, coitado, né? Muito preocupado esse irmão. Ele podia ser eleito diretor do departamento social, né? Vamos lá. Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, está vendo aqui? Mas porque ele era o quê? Ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Um pouquinho aí. Às vezes eu fico impressionado com Jesus. Eu pergunto para vocês, Jesus sabia ou não sabia que Judas fazia isso, irmãos? Sabia ou não? A Bíblia nos diz que Jesus conhece as intenções do nosso coração, como nenhum outro ser, nenhuma outra divindade tem essa capacidade inerente de Jesus, de Deus. Mas por que Jesus não mandou um raio na cabeça desse traste? Mas que coisa! Talvez é a mesma razão porque você tenha que conviver com aquela pessoa chata do seu trabalho. Talvez seja pela mesma razão que você tenha que conviver com aquela pessoa intragável da sua família. Ou aquela pessoa difícil de conviver na igreja e que você detesta. Misericórdia para você e para mim, meu irmão. Entende isso? O fato de Jesus não mandar um raio na cabeça da criatura logo, não significa que Jesus está aprovando o ato dela, ou os atos da pessoa. Haverá um dia que nós vamos prestar contas de tudo que falamos e de tudo que fazemos. Entende isso? E se nós não fizermos escolhas em Cristo, nós vamos sofrer. Se fazemos escolhas em Cristo, vamos sofrer, mas é maravilhosamente sofrer por causa de Cristo, em vez de desobedecer a esse Cristo. Por exemplo, Paulo estava preso em Roma, literalmente preso. E Paulo, em momento algum, pediu para a igreja para que, ore irmãos, para que eu seja liberto dessas algemas. Foi isso que ele pediu? Não. O que foi que ele falou? Orem para que essa palavra alcance o mundo todo. Olha que coisa, irmãos. Olha que coisa. Nós precisamos realmente reavaliar as nossas posturas. Quando nós não achamos, isso serve para mim, tá, irmãos? Quando nós não achamos que, por quê que a gente não faz alguma coisa com aquela pessoa? Calma, Deus sabe. Deus sabe todas as coisas. E no tempo de Deus vai acontecer, meu irmão. Não se iluda. O tempo é de Deus,
O agir é de Deus, não é seu, não é meu. Agindo Deus, quem impedirá? Avançando, irmãos, Jesus, entretanto, disse: deixa, não incomoda, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Na verdade, com isso aqui, Maria foi a única. Esse nardo precioso era mirra, irmãos, usado em algumas ocasiões, em raras ocasiões, em eventos muito especiais como esse. Então Maria já estava se antecipando no preparo do corpo do seu Senhor, do seu Salvador. Por isso Jesus dá essas palavras. Mas Jesus termina essa perícope, esse trecho da Bíblia aqui, desse capítulo, assim: porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. O que Jesus quis dizer com isso? Que ele não é a favor de ajudar os pobres, irmãos? O que é que vocês acham? Não, não é isso não. Jesus quis dizer o seguinte: essa mulher, ela teve o privilégio de fazer isso comigo agora, fisicamente, porque daqui a alguns dias eu vou morrer, vocês não vão me ter mais, vocês podem vir com o perfume que vier, acabou, eu vou estar com meu Pai. Mas os pobres, vocês sempre vão ter oportunidade de fazer lá a bondade para eles. Era isso que Jesus queria dizer. Nós temos que ajudar os pobres sim, meus irmãos. É dever da igreja, tá? Mas principalmente com a palavra de Deus, porque eu creio na palavra de Deus, e ela diz que o justo jamais vai mendigar o pão. Nós precisamos levar muito mais a palavra que liberta. Meus irmãos, a gratidão é o ato de reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor, etc. É assim que nós conceituamos gratidão. A salvação de Maria era o suficiente para ela agradecer dessa maneira. Não, que benefício maior alguém pode ter de verdade nessa vida? De verdade. Deixa eu falar uma coisa, irmãos, para vocês não me acharem o alienígena, né? Porque às vezes eu sou muito esquisito mesmo, né? Até eu me acho alienígena. Mas, irmãos, eu sou muito feliz, sabia, né, Miriam? Miriam, nós somos felizes, né? Mesmo com todas as situações, né? Nós somos felizes. Tenho uma esposa maravilhosa. Eu não sou tão maravilhoso assim, né, irmãos? Mas ela me ama, entendeu? Nós temos 2 filhos maravilhosos. Nós temos amigos maravilhosos. Nós temos uma igreja que nos ama, que nos ampara, de verdade. Irmãos, nós temos um carro, nós temos uma casa, um apartamento lindo. Muito obrigado, Jesus, por aquele apartamento lindo que nós moramos. Nós não merecemos um apartamento projetado com direito, a arquiteta parou lá, claro, antes de nós chegarmos, entendeu? De verdade, irmãos, moramos bem, temos amigos maravilhosos, servimos a Jesus aqui. Mas de verdade, qual é o maior benefício que você quer na sua vida? O trabalho? Seus bens materiais? Irmãos, esse é o momento na pregação que você tem que questionar: Senhor, por que razão eu tenho que ser grato a Ti? Irmãos, a minha Bíblia diz, a tua Bíblia diz, a nossa Bíblia diz: do que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Todo o seu empreendimento vai ficar, ainda vão brigar por ele, se você não se espertar. Irmãos, está na hora de nós acumularmos tesouros no céu, pensar na eternidade. Claro, não quero que você vá sair vendendo os seus bens, dando, né, assim, sem nenhum critério, né?
Não, não é isso. Inclusive, se quiser fazer isso, ótimo, me coloca na lista aí também, tá? Aquela sua BMW ali que está, né? Irmãos, não é isso, eu não estou aqui querendo fazer uma proposta, agora um voto de pobreza. Não, ei, não é isso. Chegou o momento mais importante dessa pregação, irmãos. Por que Maria fez isso? O exemplo vem de Maria, tá? Ela fez. Ela demonstrou isso com aquele perfume precioso. A questão não é o valor aqui, irmãos. A questão não é o valor. A questão é a atitude. Tá? Eu não quero pegar esse valor e trabalhar isso, porque seria até um desrespeito com o texto. Porque Jesus não fica impressionado com valores, não. Porque essa mulher foi honrada com essa atitude, assim como a viúva pobre foi elogiada por aquelas moedinhas que ela tinha. E Jesus disse que ela deu mais do que todos. O que eu quero falar para você agora: o mais precioso que você pode ter de Jesus é aquilo que Ele quer lhe dar essa noite: a vida eterna com Ele nos céus. Essa vida eterna que foi dada a Simão, que foi dada a Lázaro, a Marta e a Maria. Querido, eu quero lhe convidar realmente nesse momento para refletir nessa verdade que nós acabamos de expor aos irmãos aqui nesse evangelho. Alguém disse que agradecer é bom, viver em gratidão é melhor. Quando alguém tem Jesus na sua vida, a pessoa vive sempre agradecida, tendo muito, tendo pouco, enfrentando doenças, enfrentando perdas, porque ela sabe que o maior e melhor dessa vida está no céu com o Senhor, a vida eterna. Amém? Então eu quero, nesse momento, pedir que a igreja ore, porque eu quero fazer um convite muito especial a todos vocês que estão aqui. A você que tem frequentado esta igreja, a você que entendeu o recado de Jesus. Você percebeu que dentro, dos discípulos de Jesus, pode ter até um ou outro que não tem compromisso com Jesus. Isso é verdade. Onde há o trigo, há o joio. Mas não esqueça que há o trigo também. E aqui nós temos o exemplo de trigos preciosos: Simão, Lázaro, Marta e principalmente Maria. E a gratidão dessas pessoas, com certeza, era a vida que Jesus deu para elas. A vida eterna, meu irmão. Porque um dia, deixa eu te falar uma coisa. Um dia Simão, que nós acabamos de ver, que hospedou, morreu. Lázaro, que foi ressuscitado, morreu. Marta, Maria, morreram. Mas onde eles estão agora? No céu com o Senhor. Porque eles entenderam que Jesus era tudo o que eles precisavam. E você? Você precisa de Jesus? Deixa eu te falar uma coisa: Jesus não precisa de nós. Jesus não precisa de você. O próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Agora nós, sem Jesus, é muito difícil, meu irmão. Eu quero convidar você, se você entendeu que vale a pena receber a vida de Jesus, receba Jesus pela fé. Você quer, como Maria, como Marta, como Simão, como Lázaro, ter uma vida de gratidão permanente, por Jesus ser o teu rei, por Jesus ser o teu Senhor. Receba Jesus. Amém?